Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nossas videoaulas, inscreva-se no canal. Se você quiser receber notificações, clique no sininho. Se gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula de hoje é sobre uma identidade macroeconômica muito difundida dentro da economia. E eu devo confessar que é uma das aulas que eu mais gostava de dar, né, enquanto professor de economia dentro do departamento da Universidade de Caxias do Sul. Por que eu gostava? Porque ela desnuda, ela revela, assim, ela torna simples uma série de fenômenos econômicos, de conceitos, que para nós, eventualmente, né, para o leigo é um pouquinho complexo, né, e aqui nessa aula a gente consegue deixar ela de maneira mais assim, simples de se compreender, ok? Então vamos lá. Identidade macroeconômica. Aqui nós temos renda, né? Isso aqui é o símbolo da renda. Aqui, à esquerda aqui do vídeo, nós vamos dizer tudo, nós vamos elencar todos os destinos que os agentes dão para a sua renda. Os agentes não, as famílias dão para a renda, né? E aqui todos os gastos que essa destinação da renda revela, ou financia, perdão. Todos os gastos financiados por essa destinação da renda das famílias, ok? E nós vamos, obviamente, vamos recordar, nós temos 3 agentes internos, famílias, empresas e governo, mais o agente externo, que é o setor externo da economia. Então nós vamos começar com uma economia de 2 setores, famílias e empresas, numa economia de 3 setores, famílias, empresas e governo, e numa economia de 4 setores, que é famílias, empresas, governo e setor externo. E vamos ver que tipo de conclusões a gente consegue tirar dessa identidade, ok? Vamos lá. Bom, numa economia de 2 setores, só com empresas e famílias sem governo, basicamente nós temos 2 destinos, ou as famílias têm 2 destinos a dar para a renda. O primeiro, obviamente, é o gasto com consumo, né? Uma parte da renda das famílias vai para o consumo, ok? Obviamente, todo o dinheiro que as famílias gastam ou destinam para o consumo financiam gastos de bens de consumo. A parte da renda, bom, vocês se lembram? Poupança é a parte da renda não consumida. Isso aqui é poupança, a gente já viu isso aqui em aulas anteriores, né? Save, né? S é poupança. Então, as famílias conseguem, numa economia de 2 setores, ou consumir ou poupar a renda que recebe, ok? Sendo que poupança é a parcela da renda não consumida, ok? Então nós temos aqui a poupança. E que tipo de gasto a poupança financia na economia? A poupança financia o investimento. Já vimos todos esses conceitos, eu não preciso ficar repetindo, mas vamos lá, só para investimento, é todo investimento em bens de capital com o objetivo de aumentar a oferta futura, certo? Bem, bom, então nós temos a poupança financiando o investimento. Quando a poupança é maior que o investimento, olha aqui, ó, nós temos um superávit no setor privado, ok? Quando a poupança é menor que o investimento, nós temos um déficit no setor privado. Opa, passei ali um pouquinho, fui à frente. Então, quando a poupança é maior que o investimento, nós temos superávit no setor privado. Quando a poupança é menor que o investimento, nós temos um déficit no setor privado. Ok? Eu vou pagar uma coisa aqui, porque eu quero imaginar o seguinte. Imaginem que a renda da família seja de R$200 e que eu destine 100 para a poupança e 100 para o investimento. Então, esse 100 do consumo financia, obviamente, 100 do consumo aqui. Então, o que nós teríamos aqui? Nós teríamos que com poupança mais consumo, consumo mais poupança é igual a consumo mais investimento. Como essa variável é a mesma, eu vou ter que poupança igual a investimento. Numa economia de 2 setores, poupança é igual a
investimento. Portanto, se minha poupança é 100, o meu investimento é igual a 100. Certo? Numa economia de dois setores, a poupança é igual ao investimento. Beleza? Tá bom. Dito isto, vamos introduzir o terceiro agente, que é o governo. Então, nós temos aqui tributos, e os tributos financiam os gastos do governo. Né? Se os tributos são maiores que os gastos do governo, nós temos os chamados superávit do setor público. Se os tributos são menores que os gastos do governo, nós temos um déficit do setor público. Certo? Então, vamos lá. Vamos imaginar agora uma renda de R$300, ok? É tudo para eu deixar isso aqui simples. Vamos imaginar que eu bote 100 no consumo, 100 na poupança e 100 no investimento. Tá? Eu vou ter 100 aqui, vou manter 100 aqui e vou manter 100 aqui. Tá? Vamos só fazer isso aqui embaixo. Consumo mais poupança mais tributos é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo. Corta aqui, corta aqui. Eu vou ter que poupança mais tributos é igual a investimento mais gasto do governo. Certo? Investimento mais gasto do governo. Tá? Então aqui nós teríamos 100 mais 100 mais 100 igual a 100 mais 100. Né? 200 é igual a 200, é uma igualdade, está tudo correto. Ok? Então, beleza. Vamos imaginar agora, vamos imaginar um outro cenário. Tá? Vamos imaginar que o governo queira criar um déficit público. Ok? Vamos imaginar que o governo queira gastar R$20 a mais do que gasta. Ok? Então, deixa eu só pegar uma borracha aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Tá? Vamos embora. Vamos voltar aqui para a caneta. Nós temos aqui o seguinte, ó. 100 mais 100 igual 100 mais 120. Eu vou ter 200 igual 220. Isso aqui é uma inequidade, né? Obviamente, ele não está em equilíbrio, essa equação. Eu preciso encontrar uma maneira de equilibrar isso, né? Existem basicamente... só tem uma única maneira. Via de regra, as pessoas imaginam o seguinte: não, isso aqui é fácil. Como o governo está gastando 120 e a arrecadação é 100, a única coisa que eu preciso é aumentar os impostos para 120. Tá? E aí eu aumento os impostos para 120 e eu volto para equilíbrio, certo? Errado. Por que eu não consigo? Por que isso não é verdade? Pela seguinte razão. Se eu subir os impostos para 120, para equilibrar esta equação, eu tenho duas alternativas. Uma é o consumo caiu para 80. É a única maneira disso acontecer. Mas vocês acham que as pessoas vão continuar mantendo seu nível de poupança e vão reduzir o seu consumo só para financiar o gasto do governo, ou vão manter o seu nível de consumo e reduzir o seu nível de poupança para financiar o gasto do governo? O que vocês acham que vai acontecer? O óbvio, né? Provavelmente é a poupança que vai sair para 100 e o consumo vai se continuar. Desculpa, a poupança vai cair para 80 e o consumo vai se manter em 100. Ora, se a poupança cair para 80 e deixar de ser 100, eu vou ter 200 igual a 220. Eu continuo com a mesma inequidade. Né? Vamos lá, vamos pegar a borracha aqui, vamos apagar essas duas linhas aqui, vamos apagar isso aqui. Então, é pouco provável que o aumento do tributo faça isso se equilibrar. Então, o que vai acontecer aqui? Espera lá. O
que vai acontecer? Eu vou ter que 100 mais 100, porque eu não vou aumentar os tributos, 100 mais 120. Como é que se vai dar o equilíbrio nesta equação? Ela não vai dar o equilíbrio pelo lado da renda, porque a renda do cara é 300 reais. Não mudou a renda. Né? As famílias só estão decidindo o que fazer com a renda. Né? Então, se eu pedir para ela pagar mais imposto, ou ela consome menos, ou ela poupa menos. Porque a renda é 300, se ela pagar 120, só sobe 180 das outras duas. Certo? Então, como é que geralmente o equilíbrio se dá quando o governo aumenta seu gasto? Ele se dá também pelo lado do gasto. Os investimentos caem para 80. É isso que vai acontecer. Qual é o mecanismo que faz os 80 que fazem com que o investimento caia para 80? Bom, nesse caso aqui, eu tenho tributos menor que gasto público, né? Porque aqui eu tenho 100 e o gasto público é 120. Eu tenho um déficit aqui de 20, certo? Porque o gasto público é maior. O que o governo faz? O governo vai captar dinheiro no mercado. Ele vai buscar quem o financie, certo? Nesse caso aqui, isso aqui aumenta a dívida, ou isso aqui gera dívida interna, certo? Então nós temos um aumento da dívida interna. Ou seja, nesse caso, a dívida interna é causada por um excesso do gasto público. Né? Quando o governo capta esses 20 reais junto à poupança das famílias, sobra menos dinheiro da poupança para financiar o investimento. Então, para financiar o gasto do governo, o governo se apropria de uma parte da poupança do setor privado para financiar os gastos do setor público, né? Aumentando a dívida interna e fazendo com que menos dinheiro sobe para investimento. Né? E como a gente já viu na aula lá de modelos macroeconômicos, quanto menor for a taxa de investimento, menor é o crescimento futuro. Ou seja, é um trade-off. O governo, para gastar mais hoje, aumentar a demanda hoje, prejudica o crescimento de longo prazo. Basicamente, é exatamente isso que acontece. Ok? Então, a causa da dívida interna é o déficit público. Isso é fácil de entender. E o déficit público é financiado pela poupança das famílias, fazendo com que sobre menos dinheiro para os investimentos das empresas. Ok? O que também aumenta a taxa de juros interna. Certo? Então, tudo anotadinho? Isso é importante. Ah? Vamos agora introduzir o quarto setor, que é o setor externo. Ok? E aqui nós temos, aqui não tem financiamento de gasto nenhum, porque isso aqui é setor externo, né? Mas as variáveis correlatas é importação, que é a compra que nós fizemos dos bens do exterior, e exportação. Ok? Beleza? Vamos voltar lá. Vamos equilibrar de novo essa equação. Nós vamos ter que poupança mais tributos mais importação. Nossa, deixa eu deletar aqui. Vamos apagar tudo aqui. Corta aqui. Corta aqui. Tá? Nós temos poupança mais tributos mais importação é igual a investimento mais gastos do governo mais exportação. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar isto aqui mais isto aqui e vamos juntar. Vamos pegar isto aqui e levar para o outro lado. Então, vamos ter poupança mais tributos menos, isso aqui está tudo lá, né? Investimento mais gastos do governo é igual a exportação menos importação. Fechado? Tranquilo? A isso aqui nós vamos chamar de fontes de financiamento internas. Porque poupança e tributos são parte da renda das famílias. Investimento em gastos e gasto público nós vamos chamar de gastos internos.
é igual ao resultado do setor externo, certo? Então, o que acontece? Agora eu vou ter que ir lá em cima, porque faltou espaço aqui. Quando os gastos internos, as fontes de financiamento internos, são maiores que os gastos internos, né, que saem investimento, o resultado é que a importação vai ser maior que a exportação. Ou seja, não, desculpa, volta tudo. Se os gastos internos, se as fontes de financiamento interno são maiores que os gastos internos, o resultado é que a exportação será maior que a importação. Por exemplo, tem um resultado positivo no setor externo. Ou seja, se as fontes de financiamento são maiores que os gastos, eu tenho um resultado positivo no setor externo. Porque se as fontes de financiamento são menores que os gastos, eu vou ter um resultado negativo no setor externo. Ok? Então vamos apagar tudo isso aqui, né? Eu vou botar lá em cima só para a gente S mais T menos I mais G igual X menos M. Tá? Vamos imaginar tudo 100 aqui, que a renda seja 400, 100, 100, 100, 100, tudo igual, né? Vocês se lembram? Tudo igual. Né? Vamos riscar aqui, vamos riscar aqui. Isso aqui a gente vai juntar de um lado, vocês se lembram? Vamos juntar isso aqui de outro. Então eu vou ter que 100 mais 100 dá 200. Isso aqui vem para o outro, né? Eu vou ter 100 mais 100. 100 mais 100 igual a 100 menos 100. Então eu vou ter 200 menos 200 é 0, igual a 100 menos 100 que é 0. 0, 0. Correto? Então eu vou ter 200 menos 200 igual a 100 menos 100. 0 igual a 0. Fechado? Equilíbrio, está tudo certinho. Quando a exportação é maior que a importação, eu tenho superávit no setor externo. Só para nós não deixar passar isso aqui. Quando a importação é maior que a exportação, nós temos déficit no setor externo. Ok? Agora vamos desequilibrar de novo da mesma maneira o que geralmente acontece com maiores desequilíbrios, que é um déficit público. Vamos fazer o governo gastar 20. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui 120. Então eu vou ter 200 menos 220. Vamos pegar a borracha aqui. Vamos apagar aqui, né? 200 menos 220 igual a 100 menos 100. Eu vou ter menos 20 igual a 0. Não dá para se equilibrar dessa maneira. Correto? Não dá para equilibrar assim. Existem agora, antes eu só tinha uma alternativa. Vocês se lembram da vez anterior? O governo, para financiar seu déficit público, pegava o dinheiro da poupança privada, interna, da poupança privada, para financiar o seu gasto, deixando 80, só 80 para investimento. Vocês se lembram? Né? Aí eu pegava aqui, caía para 80, aí eu tinha 200 menos 200, pronto, era o equilíbrio de antes. Só que agora, com o setor externo, eu tenho mais uma alternativa. Eu posso pegar e financiar o meu gasto, o meu excesso de gasto interno, pegando poupança externa. Ou seja, se eu quiser manter... Vamos lá, borracha, de novo, minha borrachinha aqui. Se eu quiser manter o gasto em 100, né, e o gasto público em 220, né, mantendo aqui em 220, vamos lá, de novo borracha, me desculpe, mas é assim mesmo que funciona, né? Numa aula filmada, né? Menos 220, tá? Que é aqui o excesso de gasto público. O que acontece aqui? Eu posso gerar um déficit externo.
Tá? Nesse caso aqui, eu vou aumentar a importação em 20, gerando assim um resultado negativo no setor externo. Que resultado é esse? É o déficit em conta corrente. Esses menos 20 aqui vão ser o déficit em conta corrente de financiamento. Desculpa, o déficit em conta corrente. Ou seja, o excesso de gasto interno gerou um déficit em conta corrente. A gente ainda não viu conta corrente. A gente ainda não viu balanço de pagamentos. E a gente não viu ainda como déficit em conta corrente significa poupança externa. Então, vamos só imaginar o seguinte. Imaginem que esses 20 aqui que nós estamos falando de excesso, nós estamos importando capital. Porque no final é isso mesmo que vai acontecer. Tá? Nós estamos importando capital. Ou seja, quando os gastos internos superam as fontes de financiamento internas e eu continuo querendo manter os gastos internos em nível elevado, tá? O resultado é um endividamento externo. Tá? Ou seja, eu crio aqui dívida externa. De quanto? 20. Certo? Qual é a causa da dívida externa? De gasto interno excessivo. Por isso que o Fundo Monetário, quando ajuda um país, a primeira coisa que ele manda fazer é aumente os tributos, diminua gasto público e faça políticas de retenção de consumo. Ah, é isso que o FMI manda fazer, porque é a fórmula mesmo. Né? Uma pessoa quando quebra porque gastou mais do que seu salário, que é a fonte de financiamento dos seus gastos. Uma empresa quando quebra, ela quebra porque os seus gastos são maiores que as suas receitas, que é a fonte de financiamento dos seus gastos. Um país, quando quebra porque seus gastos são maiores que as fontes de financiamento dos seus gastos, que é a poupança e tributos. Né? Então, quando um país, vamos pegar a Argentina está colapsando agora, teve que pedir ajuda para o Fundo Monetário. Qual é a causa da quebra da Argentina? Gasto público excessivo. Essa é a causa da quebra. Por isso que faltou dinheiro lá. Né? Então, quando um país quebra, qual é a tua pergunta? É qual gasto interno levou ele à bancarrota? Pode ser o gasto público, o que geralmente é o que acontece. Aconteceu com a Rússia, aconteceu com o Brasil, aconteceu com a Argentina. Pode ser, incrivelmente, uma taxa de investimento excedente, né? Por conta da lei de rendimento crescente, então investimentos com taxas de retorno muito longas. Né? Aconteceu com Malásia, aconteceu com Taiwan, aconteceu com Dubai recentemente. E pode ser por excesso de consumo. Aconteceu no México em 94. De qualquer forma, qualquer dívida externa é gerada por excesso de gasto interno. Por isso que jamais tem sentido você culpar o Fundo Monetário ou os agentes externos pela dívida que tu tem com eles. Porque a dívida foi gerada por excesso de gasto interno. Nesse nosso caso aqui, foi excesso de gasto público, mas poderia ser excesso de investimento ou excesso de consumo. De qualquer maneira, esta sociedade aqui manteve deliberadamente a opção de não reduzir investimento para equilibrar as contas internamente, através dos gastos internos, e foi buscar capital externo. Tá? Sempre é interessante falar isso, porque é uma tentativa de demonização do capital externo, sendo que ele só vem para cá atraído pelo excesso, ele só vem para cá porque este país especificamente precisa do capital externo para manter os seus gastos sob controle, para manter os seus gastos em excesso. Esse país aqui, que tem déficit público de 20, ele vive acima da sua própria capacidade de pagamento. Precisa, então, captar recursos externos. Por isso que, geralmente, logo depois que o FMI empresta dinheiro, o país entra em recessão, porque eu preciso reduzir os gastos, né? Eu preciso reduzir demanda. E aí logo a gente entra, então, né, esse país entra em crise. Aconteceu na Grécia, deve acontecer na Argentina se ela pegar dinheiro, aconteceu no Brasil, aconteceria no México. Por isso que as pessoas demonizam o Fundo Monetário. Porque ele faz com que você equilibre, né? Se a causa da crise foi gastos internos, eu até te empresto dinheiro, que é o que o FMI faz, né? Empresta dinheiro para resolver os problemas da dívida externa. Porém, você precisa, né, acabar com a causa do endividamento externo, que é excesso de gasto interno.
e isso geralmente traz recessão. Certo? Entender a origem da dívida externa, entender a origem da dívida interna, entender o que é superávit e déficit do setor público, superávit e déficit do setor privado e superávit e déficit do setor externo, então a gente cumpriu o nosso objetivo. Muito obrigado, então. Olha aqui. Tu veja bem. Vamos apagar tudo aqui. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui, só para a gente falar, fonte de financiamento interno, gastos internos, resultado líquido do setor externo. Quando isso aqui é maior, eu tenho um superávit no setor externo. Quando é menor, eu tenho eu tenho um déficit no setor externo. Beleza? Bom, vamos lá. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. É muito importante compreender a identidade macroeconômica, porque ela é fundamental para a gente entender endividamento externo, por que um país quebra, por que um país não quebra, entender a dívida interna, entender a dívida externa, saber o que é déficit público, o que é déficit privado, que também existe, né? Ou déficit do setor externo, ou superávit de cada um, né? Público, privado ou setor externo. Foi um prazer ter estado com vocês. Eu vou deixar aqui os 2 vídeos, um sobre as variáveis econômicas, né? Uma descrição das variáveis econômicas. Na outra aqui eu vou deixar sobre os modelos macroeconômicos. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Até a próxima videoaula. Foi um prazer ter estado com vocês. Até lá.